Olá para você, seja muito bem-vindo ao canal. Eu sou a Jaque e a gente está fazendo aqui uma leitura da Bíblia do livro dos Salmos no momento, tá? Hoje eu quero falar um pouquinho sobre voto. E assim, eu volto a lembrar para quem já segue o canal, e se você também que é novo aqui não é um canal de estudos profundos, teológicos e tudo mais. Fazemos apenas a leitura da Bíblia. E o tema de hoje sobre voto, eu convido você a ficar comigo até o fim do vídeo para a gente bater um papo, refletir e de repente até a gente buscar em Deus mais entendimento, né? Para que a gente não fique confuso sobre muitas coisas que são ensinadas para nós quando às vezes você vai numa igreja e tem aquelas campanhas de oração e a pessoa, o líder lá fala assim, faz um voto com Deus, faz um voto com Deus. A gente precisa tomar muito cuidado com isso, tá? A Bíblia, ela é muito séria nesse assunto, nesse ponto. A gente vai dar uma refletida em alguns versículos aqui, mas o meu convite para você é que se essa palavra pode ser uma bênção, uma direção, ou esse tipo de conteúdo for algo que for agregar na sua vida, considere se inscrever no canal, porque todo dia nesse horário a gente se encontra aqui, a gente bate um papo rápido, reflete sobre a palavra e também tem o compromisso de aplicá-la ali na nossa vida diária, ok? Antes da leitura de hoje, vamos falar com Deus, vamos falar com Ele pedindo que Ele nos dê sabedoria, fale com a gente nesse tema tão legal, tão importante e sério que Ele separou para nós nesse dia. Pai, em nome de Jesus, graças eu te dou. Peço perdão pelos meus pecados, as minhas falhas. Peço ao Senhor que fale comigo, com a pessoa que está me assistindo, essa família. E que o Senhor venha para nós hoje como uma direção, que nós possamos compreender a sua palavra, aplicar na vida da gente, que a nossa vida, Pai, seja uma vida ligada ao Senhor, com sabedoria, nos dê discernimento das coisas, nos dê discernimento das situações que chegam até nós, que a sua palavra venha como remédio, como uma cura, e que a sua palavra nos transforme totalmente, fazendo de nós pessoas melhores, Senhor. Perdoa-nos, ó Deus, perdoa a nossa ignorância e nos ajude hoje a crescermos um pouquinho mais assim em conhecimento na palavra. Visita essas pessoas que estão me assistindo, que o seu Espírito continue a falar nos nossos corações mesmo após o vídeo e nos ajude a sermos praticantes e não só ouvintes, ó Deus. É o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém e amém. Em Salmo 76, em que a Bíblia ela fala bem assim pra gente. Deus é conhecido em Judá, seu nome é grande em Israel. Sua tenda está em Salém e a sua morada em Sião. Ali ele quebrou as flechas do arco, o escudo, a espada e os instrumentos de guerra. Tu és glorioso e mais majestoso do que montes de despojo. Os valentes foram saqueados, dormiram o seu último sono. Nenhum dos homens corajosos pôde reagir. Ó Deus de Jacó, diante da tua repreensão, cavaleiros e cavalos ficaram paralisados. Somente tu és tremendo. Quem poderá permanecer na tua presença quando estiveres irado? Fizeste ouvir dos céus teu juízo, a terra tremeu e se aquietou. Quando Deus se levantou para julgar, para salvar todos os humildes da terra. Até a ira contra os homens será para teu louvor, e com o restante da ira te armarás. Fazei votos ao Senhor vosso Deus e cumpri-os. Todos os que vivem ao seu redor tragam dádivas àquele que deve ser temido. Ele quebra o desejo dos príncipes, é temido pelos reis da terra. Mais um salmo de Asaf aqui, exaltando ali a majestade e o poder de Deus, Deus sendo temido ali, né, entre os reis. Deus, aquele que deve ser temido em toda a terra, e conosco, nós, os seus servos, não deve ser diferente. Devemos ser assim, reverentes totalmente ali ao Senhor, temendo o seu nome, temendo ali o seu poder. E aqui Asaf, ele traz ali uma declaração, um convite, que é a respeito do voto, ali no versículo 11. Fazei votos ao Senhor, vosso Deus, e cumpri-os. Todos os que vivem ao seu redor tragam dádivas àquele que deve ser temido. Para a gente complementar um pouco esse ponto sobre o voto, eu quero convidar você a ler comigo também uma outra passagem. Vem comigo aqui no livro de Eclesiastes. Palavras de Deus ali no livro de Eclesiastes. É o livro que está depois de Provérbios. Eclesiastes 5, do 4 em diante, que diz assim: quando fizeres algum voto a Deus, não demores a cumpri-lo, porque ele não se agrada de tolos. O que votares, trata de cumpri-lo. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir.
Também, gente, tem um outro ponto que eu quero ler com vocês, que é a palavra de Deus no livro de Deuteronômio, a mesma coisa, Deuteronômio no capítulo 23, em que a palavra de Deus diz assim no versículo 21, Deuteronômio 23, 21. Quando fizeres algum voto ao Senhor teu Deus, não demorarás para cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o cobrará de ti e haverá pecado em ti. Se, porém, não fizeres o voto, não haverá pecado em ti. Então, como a gente pode ver, a questão do voto é uma questão, primeiro, voluntária. A gente nunca deve fazer um voto porque alguém está pressionando a gente, porque a igreja está pressionando, porque tem líder pressionando. Não, gente. A Bíblia ela é muito clara. Uma vez que você compromete-se a fazer um voto, você deve cumprir. O voto nada mais é como se fosse uma promessa de algo que a gente faz para Deus. Podemos fazer um voto de gratidão. Podemos fazer um voto por algo que estamos esperando, pela fé. Mas o voto do alvo, gente, nunca vai ser a gente. O alvo do voto tem que ser para glorificar a Deus em tudo. Esse é o problema. Muitas vezes a gente faz um voto com Deus, né? Na ideia ali de barganhar alguma coisa com Deus. Aí Deus entrega, dá uma bênção para nós e fica por isso mesmo. Não, o voto, gente, é algo que glorifica ao Senhor. Tanto que a Bíblia fala, você não precisa fazer, você não é obrigado a fazer. Se você não for fazer, tá tudo bem, não vai haver nenhum pecado sobre você. A gente acabou de ler em Deuteronômio. Só que se a gente se comprometer com Deus em fazer um voto sobre alguma coisa, a gente deve cumprir. Até porque é para que isso não vire uma maldição sobre nós, sabe? Gente, Deus, ele leva muito a sério as coisas que a gente fala para ele. Então, se você se comprometer a fazer um voto, seja do que for, não sei o que está no seu coração ou por que você está fazendo isso, eu diria para você, procure a Bíblia, leia a Bíblia e fale com Deus. Veja se realmente a intenção que está no seu coração é uma intenção que vai glorificar o nome do Senhor e que você vai ter condição de cumprir. Não vai prometer algo para Deus que você não pode cumprir. É melhor você nem fazer. É o que a Bíblia diz. Se você vai fazer um voto com Deus, então se apresse em cumprir. Ou melhor seria nem fazer o voto, sabe? Então, assim, observe muito, assim, às vezes, onde o seu contexto, a igreja que você tá, as coisas que você vê aí na internet, ou alguém que tá perto de você te pressionando. Ai, faz um voto com Deus, faz um voto com Deus. Só faça se você for fazer de uma forma voluntária, se for do coração. Não faça por pressão, não faça para agradar o outro, não faça para mostrar na sua igreja que você parece ser mais crente ou mais religioso. Não faça isso, porque a conta vem, o Senhor vai cobrar esse voto, tá? A gente leu sobre isso. Então, assim, a gente vê que o tema voto é um tema muito sério, muito importante. E, assim, nós não somos obrigados a fazer para nada, gente. Principalmente porque nós estamos no Evangelho da Graça, nós vivemos pela graça. Sabe, a gente não tem que ficar fazendo coisas para Deus nos dar alguma coisa, mas podemos fazer votos ao Senhor, como eu disse, às vezes você quer agradecer ao Senhor, você recebeu uma bênção, uma graça, vai fazer um voto ao Senhor como gratidão, então faça. Ou você ainda não recebeu, mas deseja no coração receber pela fé ali através do nome de Jesus, então faça, mas faça de forma voluntária, tá? Veja o convite aqui do salmista, né? O convite ali de Asaf, que ele fala, fazei votos ao Senhor, né? Apresente-se com dádivas ali diante daquele a quem a gente teme. Então o voto ele tem que ser alguma coisa que vai ser como se fosse um presente para Deus também. Sabe, algo que nos custe, algo que vai dar assim um pouco de custo pra gente, mas fazemos isso porque queremos agradar a Deus, queremos que Ele seja glorificado no final das contas, porque não se trata da gente, se trata do Senhor, daquele que é poderoso, o Deus de toda a terra, como nós lemos aqui nesse salmo. Se trata de Deus ser glorificado nessa situação, para que o voto seja uma bênção, não uma maldição na vida da gente, que a gente se precipita no falar, fala para Deus que vai fazer e não vai fazer e fica por isso mesmo. Não faça assim, porque Deus ele cobra aquilo que a gente se compromete com ele, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado. Continue falando com o Senhor sobre isso, vai estudando um pouco mais sobre o voto. Se você está pensando em fazer um voto com Deus, né? Deixa o Espírito de Deus te conduzir nessa jornada, que com certeza vai ser uma bênção, tá bom? E não se precipite, até porque a Bíblia ela fala sobre isso. Peca aquele que se precipita.
tá bom? Que Deus abençoe você e até amanhã no próximo vídeo. E lembre-se, leia a sua Bíblia. Tchau, tchau.